Louvados sejam Jesus, Maria e José. Seja muito bem-vindo, meu querido irmão, minha querida irmã, para esta semana com São José, no canal da comunidade Coração Misericordioso de Jesus, em que durante esta semana iremos meditar em 5 virtudes do glorioso São José, neste ano josefino, neste mês dedicado a São José, e que a Igreja nos convida a cultivar uma profunda devoção com o glorioso São José. Por isso, dando início a este momento de graça, nós estamos reunidos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Vinde, Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis e acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai, Senhor, o vosso Espírito, e tudo será criado, e renovareis a face da terra. Oremos, ó Deus, que instruíste os corações dos vossos fiéis, com a luz do Espírito Santo, fazei que apreciemos retamente todas as coisas, segundo o mesmo Espírito, e gozemos sempre de sua consolação. Por Cristo, Senhor nosso. Amém. Rezemos a armadura do cristão, que está em Efésios capítulo 6, do versículo 10 ao 18. Finalmente, irmãos, fortalecei-vos no Senhor pelo seu soberano poder. Revesti-vos da armadura de Deus, para que possais resistir às ciladas do demônio. Pois não é contra homens de carne e sangue que temos de lutar, mas contra os principados e potestades, contra os príncipes deste mundo tenebroso, contra as forças espirituais do mal espalhadas nos ares. Tomai, portanto, a armadura de Deus, para que possais resistir nos dias maus e manter-vos inabaláveis no cumprimento do vosso dever. Ficai alerta, a cintura cingidos com a verdade, o corpo vestido com a couraça da justiça e os pés calçados de prontidão para anunciar o evangelho da paz. Sobretudo, embraçai o escudo da fé, com que possais apagar todos os dardos inflamados do maligno. Tomai, enfim, o capacete da salvação e a espada do Espírito, isto é, a palavra de Deus. Intensificai as vossas invocações e súplicas, orai em toda circunstância pelo Espírito, no qual perseverai intensa vigília de súplica por todos os cristãos. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, assim como era no princípio, agora e sempre. Amém. Hoje nós vamos meditar sobre a bondade de São José. Lembremos que a bondade é um dos frutos do Espírito Santo que São Paulo fala na carta aos Gálatas. E o Espírito Santo é o perfeito amor. Lógico, a bondade é a filha do amor. É a filha predileta do amor. Então, só pode ser bondoso aquele que ama. E só pode amar aquele que é amado. Então, partindo desse ponto, a bondade é filha do amor. E o perfeito amor é o Espírito Santo. Portanto, para exercitarmos a virtude da bondade, precisamos ser amados por Deus, que é amor, como fala o apóstolo São João. E então exercitaremos os filhos do amor, que São Paulo fala na carta aos Gálatas. E entre elas, um desses filhos é a bondade. Nosso Senhor fala no Evangelho que somente Deus é bom, ou seja, nós só podemos ser bom se estivermos unidos a Deus, que é o único que é bom. Então a gente só é bondoso à medida que a gente está unido a Deus que é bom. Porque Deus é a perfeita bondade. Lógico que existe a nossa colaboração, mas isso como efeito secundário. Como assim? Porque primeiro é graça de Deus. Para a gente praticar qualquer virtude, primeiro é graça de Deus. Isso é o principal. Sem Deus a gente não pode praticar nenhuma virtude. Sem Deus ninguém pode fazer nada de bom. E segundo, como efeito secundário, nós devemos dar a nossa colaboração com a graça de Deus, exercitando a virtude. E uma dessas virtudes que São José viveu plenamente é a virtude da bondade. A bondade é uma virtude que São José viveu plenamente porque ele estava inteiramente unido a Deus que é bom. Porque ele viveu plenamente o amor. E o amor tem vários filhos. E São Paulo fala dos filhos do amor lá naquela carta aos Gálatas, quando fala dos frutos do Espírito Santo, que é amor. E um desses filhos é a bondade. Então São José é bondoso porque ele amou.
E ele foi amado por Deus, porque Deus o escolheu para ser cuidado por ele. Veja que grande é o mistério do amor de Deus na vida de São José. Então, sendo assim tão amado por Deus, São José poderia muito bem ter respondido: não, eu não quero isso, eu não quero assumir o cuidado com o Senhor, é uma responsabilidade muito grande. Deus respeitaria a liberdade de José, ele poderia ter até sido salvo se ele tivesse escolhido assim, mas seguiria um caminho mais difícil, porque escolheria um caminho que não foi da vontade de Deus para a vida dele. Mas ele poderia viver uma vida virtuosa, mas não teria cumprido o desígnio principal de Deus para a vida dele. Mas ele, pelo contrário, por um ato de bondade, ele escolheu perfeitamente cumprir a vontade de Deus. E por isso que ele é o maior de todos os santos, depois de Nossa Senhora. De todos os viventes, depois de Nossa Senhora, não existe nenhum mais santo do que São José. É claro, Nosso Senhor é o próprio Deus, então, depois de Nossa Senhora, ninguém foi maior do que São José. E isso deve nos motivar a cultivar as virtudes deste homem de Deus. E se ele é o maior de todos os santos, ele tinha essas virtudes, cada virtude em abundância. E com certeza, São José tinha a virtude da bondade em abundância. Basta ressaltar que ele era pai adotivo do Rei da Bondade, que é o próprio Jesus. Que ele era esposo da Virgem Maria, que é a mãe da bondade, que é Nossa Senhora. Portanto, nós devemos olhar para o exemplo de José, para também sermos bondosos. Veja a bondade de São José. Quando é avisado por Deus que Herodes vai procurar matar Jesus, ele foge imediatamente para o Egito. Quando sabe que Herodes morreu e volta para Israel, ele volta para morar em Nazaré. E veja que São José vai para o Egito como um forasteiro. Ele vai porque ele obedece a Deus, mas pela bondade que ele tinha no coração para salvar o menino Deus, ele foge com Maria para o Egito. Depois volta para Nazaré. Depois fica angustiado quando perde Jesus no templo. E depois de 3 dias de muita angústia e aflição, ele é consolado ao encontrar o menino Jesus no templo. Tudo isso é sinal da profunda bondade que existia no coração de São José. E isso deve nos motivar a também exercitarmos a bondade com o nosso cônjuge, seja marido, seja esposa. Assim como São José era bondoso com Nossa Senhora, a bondade com os nossos filhos, assim como São José era bondoso com o menino Jesus, a bondade com o nosso próximo, com os nossos semelhantes, assim como José era bondoso com os seus vizinhos, com os seus conhecidos. Nós devemos viver a virtude da bondade, a exemplo do glorioso São José. É interessante a gente notar que o evangelista São Mateus apresenta o mistério da encarnação sobre o olhar de São José, sobre o ponto de vista josefino. Enquanto São Lucas apresenta o mistério da encarnação sobre o olhar de Nossa Senhora, sobre um ponto de vista mariano. Então São Mateus apresenta todo o mistério de Deus que se faz homem e vem habitar entre nós, sobre uma perspectiva do ponto de vista de São José que aceita a missão, de São José que cuida do menino Jesus, que aceita a missão de ser pai do Filho de Deus. E que missão, que responsabilidade de São José. Se São José não tivesse a bondade, tamanha bondade no coração que Deus lhe concedeu, com certeza ele não teria cumprido a missão que Deus lhe confiou. Mas ele cumpriu fielmente a missão que Deus lhe confiou, porque no seu coração tinha muita bondade. E para a gente entender melhor isso, qual é o oposto da bondade? A maldade. Quanto é triste ver pessoas que olham as coisas com maldade, julgam o próximo, pecam contra a caridade, falam mal do próximo, desejam mal ao próximo, só sabem olhar as coisas de um ponto de vista maldoso, ou seja, tem aquela malícia. O quanto é triste ver isso. A pessoa bondosa, ela olha as coisas sobre o olhar de Deus. Ela vê a bondade naquilo que ela olha. Não é uma pessoa de temperamento frágil ou de caráter inconstante, como muitos pensam. Não é uma pessoa boba, como é visto aos olhos do mundo, uma pessoa que é boa. Não é uma pessoa boba, nem uma pessoa ingênua, mas é uma pessoa que olha, vive e age
segundo a vontade de Deus, que olha segundo o olhar de Deus. Porque Deus é amor e a bondade é filha do amor. Então ela busca agir conforme o amor. Ela busca agir no amor. Por isso faz atos de bondade, faz o bem. Então uma pessoa bondosa, ela não olha conforme a malícia, mas ela olha conforme a bondade de Deus. Por isso ela faz o bem. E São José foi bondoso porque ele esteve inteiramente unido a Deus, que é bom e fonte de toda a bondade. Portanto, a exemplo de São José, exercitemos a virtude da bondade. Você que é pai, que é mãe, ensine os seus filhos a serem bondosos. Ensine seus filhos a serem bondosos, como São José ensinou ao menino Jesus quando era criança. Seja bondoso com o seu cônjuge, com sua esposa, com o seu marido. Seja bondoso com seus filhos, seja bondoso com seus vizinhos, seja bondoso com seus amigos. Seja bondoso com os seus conhecidos, no seu trabalho, nos seus estudos, em todas as suas atividades. Exercitemo-nos, pois, a virtude da bondade, que é a filha predileta do amor, que é o próprio Deus, que é fonte de todo amor. E sejamos bondosos, a exemplo do glorioso São José. Então, pedindo essa virtude da bondade, porque é um dom de Deus e somente Deus pode nos conceder, e sem Deus nós não podemos fazer nada de bom. Rezemos essa oração que é aprovada pela Igreja, recomendada para lucrarmos indulgência plenária nesse ano de São José. Mas lembrando, indulgência plenária só se pode conseguir se você participar da missa, estiver em estado de graça, comungar, rezar nas intenções do Papa, nem que seja um Pai Nosso, uma Ave Maria, um Glória ao Pai, rezar nas intenções do Papa e se desapegar de todo e qualquer pecado, todo e qualquer apego ao pecado. Em outras condições, a gente lucra a indulgência parcial. Então, para lucrarmos essa indulgência, neste primeiro dia da semana com São José, rezemos essa oração a São José. A vós, São José, recorremos em nossa tribulação, e depois de ter implorado o auxílio de vossa Santíssima Esposa, cheios de confiança, solicitamos também o vosso patrocínio. Por esse laço sagrado de caridade que vos uniu à Virgem Imaculada, Mãe de Deus, e pelo amor paternal que tivestes ao menino Jesus, ardentemente vos suplicamos que lanceis um olhar benigno para a herança que Jesus Cristo conquistou com seu sangue, e nos socorrais em nossas necessidades com vosso auxílio e poder. Protegei, ó guarda providente da divina família, a raça eleita de Jesus Cristo. Afastai para longe de nós, ó Pai amatíssimo, a peste do erro e do vício. Assisti-nos do alto do céu ao nosso fortíssimo sustentáculo, na luta contra o poder das trevas, e assim como outrora salvaste da morte a vida ameaçada do menino Jesus, assim também defendei agora a Santa Igreja de Deus das ciladas de seus inimigos e de toda a adversidade. Amparai a cada um de nós com o vosso constante patrocínio, a fim de que a vosso exemplo, sustentados com vosso auxílio, possamos viver virtuosamente, piedosamente morrer e obter no céu a eterna bem-aventurança, assim seja. Glorioso São José, rogai por nós. Ó minha Senhora, ó minha Mãe, eu me ofereço inteiramente toda a vós, e em prova de minha devoção para convosco, eu vos consagro neste dia os meus olhos, os meus ouvidos, a minha boca, o meu coração, inteiramente todo o meu ser. Porque assim sou vossa incomparável Mãe, guardai-me e defendei-me, como coisa e propriedade vossa. Amém. São João Paulo II e Santa Faustina, rogai por nós. Santa Maria Madalena e São Padre Pio, rogai por nós. Santa Teresinha, rogai por nós. Glorioso São José, rogai por nós. Nossa Senhora das Graças, intercedei por nós. Jesus, eu confio em vós. Continue nos acompanhando nesta semana com São José e exercitemos, pois, a exemplo do glorioso São José, a virtude da bondade. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.